Fala, trader, beleza? Tudo bom com vocês? Tudo certo? Passando aqui para falar sobre as atualizações do Frequency Bot, né? A gente passou por uns períodos mais conturbados aí no final do ano, de dezembro de 2025 e janeiro de 2026, né? Agora em fevereiro também estão umas movimentações bem fortes, algumas barras no minuto andando coisa de US$ 20, assim, de diferença de preço, coisa de 2.000 ticks em uma barra, então são movimentos, são frequências bem atípicas, né, para o nosso robô. A gente vem com um treinamento de dados desde 2018. A gente fez alguns testes, a frequência mudou nesses últimos períodos, principalmente agora, nesses períodos que o Trump assumiu, que é um período mais de guerra, né? Tipo, tem mais incertezas políticas e geopolíticas, então a gente acaba tendo algumas movimentações no ouro mais forte, né? Então, desde 2024 a gente está vendo essa frequência aumentar, né? A amplitude dos movimentos serem maiores. Então, a gente tenta fazer de tudo para contornar essa situação quando foge da nossa estatística, né? Porque a gente não consegue prever o futuro, mas a gente consegue analisar o passado para ver o que acontece nesses períodos de grandes movimentações. Então o que acontece? Às vezes dá uma pernada muito forte de alta e uma pernada muito forte de baixa, mas isso demora 1, 2 dias e a gente não fica posicionado muito tempo, né? Então às vezes o preço consegue corrigir, mas demora muito. E como a gente está alavancado, a gente prefere acionar a nossa trava de stop. Então eu tomei 2 stops grandes lá na conta que é auditada no MyForexBook. Acabei perdendo US$ 7.000, então é uma grana significativa aí. Mas é isso, a gente se mantém vivo, a gente já fez muito mais do que isso, então a gente está reformulando, ajustando o robô para esses movimentos maiores. E eu acabei criando um indicador para ajudar a gente a ter um time melhor de entrada e saída do nosso robô, tá? Então vamos lá, as primeiras configurações, as primeiras mudanças eu vou falar do bot em si, tá? Então vamos lá. Primeira mudança do bot, eu vou abrir para vocês, eu estou numa conta demo aqui, que eu estou fazendo alguns testes, mas eu já vou soltar para vocês essa versão. Ela está bem estável, tá? Já venho testando alguns dias, venho até aprovando uma conta no no na FTMO e estou transmitindo ao vivo no YouTube, né? Então quem quiser dar uma conferida lá. Então vamos lá, as primeiras mudanças aqui do Data Quant Frequency, tá? Esse DQF aqui. 3.0. Então vamos lá. Número mágico, vocês colocam o que vocês quiserem. Direção inicial, você pode escolher se você quer apenas compra ou apenas venda ou ambos, tá? Nesses períodos que a gente tem uma forte alta do ouro, eu acabo ativando apenas a compra. As vendas no ouro, elas são bem esporádicas, tá? Geralmente para realizar lucros ou alguma movimentação onde a economia aqueceu, a migração do dinheiro está saindo dos índices ou saindo do ouro e indo para os índices, acaba tendo essa baixa, né? Esse período de queda. Mas se você olhar historicamente, o ouro ele tem uma proporção de alta muito maior do que de queda, tá? Então, muitas vezes a gente vai operar mais comprado do que vendido, beleza? Então vamos lá. Se você deixar, né, apenas compra nesses períodos de tendência de alta. Lote inicial. Cara, o lote inicial, o recomendado é 0,01 a cada US$ 5.000, tá? Isso numa conta cente seria US$ 50, né? Bem, bem tranquilo mesmo. Mas assim, eu recomendo usar um pouco mais para você ter mais margem, trabalhar com um pouco mais de lote, né? Ter um rendimento um pouco melhor. Mas assim, a princípio, a cada US$ 5.000 que tem na conta, 0,01, tá? Independente se for conta cente ou não. No caso da conta cente, você vai usar US$ 50 só, né? Beleza? Mostrar o painel, aí você pode ativar ou desativar o painel. Você pode colocar isso aqui. Canto do gráfico, você pode escolher se você quer embaixo, do lado, do meio. No meio não, perdão, mas no canto esquerdo, canto direito, superior ou inferior. Tá, uma das modificações é o momento que ele vai entrar na compra ou na venda. Que no caso aqui, ele está olhando tique a tique. Então, na mesma barra, ele pode entrar várias vezes naquele tamanho de grid que você selecionou. A frequência do ouro, geralmente, que a gente coloca é com 0,4, tá? Que a gente vê aqui tanto de take profit quanto de grid.
Mas nesses períodos que está tendo umas movimentações maiores, uma amplitude maior, eu estou trabalhando com 0,8. Então eu dobrei tanto o alvo quanto o tamanho do grid. Então eu ganho um pouquinho a mais, né, em cada operação, só que ao mesmo tempo eu também vou posicionar e fazer meu preço médio um pouco mais espaçado, já que a amplitude está sendo maior, né? Então o que acontece? Nesse aqui, tic-a-tic, ele vai entrar tudo durante a mesma vela, ele já pode ir abrindo vários grids. E esse aqui, apenas no fechamento da vela, ele vai ser quando fechar a vela, ele vai calcular todo o espaço que ele abriu. Então vamos supor, ele andou 2,5 pontos. 2,5 pontos. Então ele andou 250 ticks. Se ele andou 250 ticks e eu estou usando 0,8, ele vai multiplicar por 3, porque daria 2,4, né? Então aqui ele está a cada 80 ticks, ele abriu um grid. Se eu espero fechar a barra para abrir, ele vai calcular qual que foi o tamanho da barra total na hora do fechamento. A abertura pelo fechamento, ele vai fazer o cálculo, então vamos supor que deu 3 vezes o tamanho, então ele vai entrar com 0,3, né? No caso aqui que está com 0,01, ele abriria com 0,03, tá? Então, são métodos diferentes de operar. Às vezes, se a barra... Qual que é o conceito que eu uso para escolher o tic-a-tic ou o fechamento pela vela, né? O que eu utilizo? Vamos lá. Quando o mercado está formando muito pavio, significa que o preço está indo e voltando na mesma vela, né? Então ele está tendo resposta dentro da mesma vela. Então eu gosto de usar o tic-a-tic, porque ele já vai abrir a ordem naquela mesma vela, às vezes já volta e já paga. Se é um momento que o gráfico, né, que o mercado ele está mais... Ele empurra o preço e não deixa voltar, ele não está tendo muita contraparte, eu espero o fechamento da vela, porque ele vai melhorar o meu preço médio, porque ele vai jogar... Tipo, em vez de ele entrar 0,1, 0,1, 0,1 e meu preço médio ficar mais ou menos aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai esperar fechar a vela, na hora que ele fechar a vela lá no fundo, ele vai entrar com 0,3, vamos supor. Pô, na hora que ele entrar aqui, ele vai trazer o preço médio muito mais perto de cá do que se eu abrir 0,1, 0,1, 0,1, entende? Então é mais ou menos essas trocas que eu faço quando eu faço o gerenciamento lá do Copy Trade. É esse gerenciamento que eu faço na minha conta para entender mais ou menos o mercado. Então o mercado está com bastante pavio, eu prefiro usar tic-a-tic. O mercado está sem pavio, está formando aquela vela direto, sem muita contraparte naquele minuto, e eu prefiro usar o fechamento de vela para melhorar o nosso preço médio, beleza? O robô, a principal mudança é essa, de você poder abrir durante a vela ou não. Eu consegui implementar isso dentro do mesmo bot. Antes eu tinha criado dois, o Wave e o Frequency, mas acabei juntando os dois e achei que assim ficou até melhor. Uma outra coisa que eu também adicionei é isso aqui, ó, é o momento que ele vai... se ele vai esperar uma nova vela para abrir um novo grid, ou assim que ele fechar ele já começa a abrir outro grid. Exemplo, tô comprado, comprado. Comprei 3, 4 grids que fechou naquela vela. Em vez dele esperar a próxima vela para começar um novo grid, ele já pode começar outro grid de venda ali na mesma vela, entendeu? Tipo, ele fechou uma compra, ele já abre a venda e aquela fica bem frenético, sabe? Então ele dá muito mais entrada, se você fizer dessa forma aqui, porque ele não vai ficar esperando minuto a minuto. Assim como quando você opera ambos, ele opera muito mais do que apenas compra, porque na apenas compra ele vai ter que esperar o candle da compra chegar, né? Um candle de venda acontecer para ele poder comprar. Então quando eu opero ambos, ele está dos dois lados. Então como é que eu deixo o jeito mais frenético que ele vai dar o máximo de entradas? Ambos, tique a tique, esperar a vela, falso. Deixo falso. Então essa configuração aqui é a configuração mais frenética, onde ele vai dar mais entradas. Pode ser que você faça um valor absurdo em poucos minutos, mas você está correndo mais risco, tá? Então em mercados que está bem volátil, que vai, sobe, desce, vai, o melhor jeito é esse, porque ele vai ficar pegando para lá, para cá o tempo todo. Ele vai ficar toda hora entrando, dando entrada. Porque ele vai fazer na mesma vela, ele vai fazer por ambos os lados, ele não vai esperar uma nova vela para abrir. Então, assim, fica muito rápido. Ah, não, Lucas, eu quero o mais conservador possível. Aí você vai escolher, hoje uma tendência de alta, tá tendo rompimento de topos, né, ascendentes, eu tô tendo uma tranquilidade maior para compra, eu tô vendo que as notícias estão mais uma tendência de alta, a gente está tendo incerteza política no governo aí, tá tendo guerra, tá tendo tensões políticas. A gente tem uma tendência maior do ouro valorizar, subir, porque ele
né, a gente chama de reserva de valor. É onde a gente pode confiar o nosso dinheiro nesse metal, né? Então, muita gente migra dos índices e de empresas para o ouro, quando você tem uma incerteza política, principalmente com os tarifaços do Trump, tá? Então, sempre se atentar a isso. Então, o jeito mais conservador, vamos supor, apenas compra somente no fechamento de vela e eu vou esperar a próxima vela. Então, ele vai entrar muito menos. Você vai ver que um vai dar, sei lá, 10, 20 vezes mais entrada do que esse, porque ele vai estar esperando momentos certinhos para entrar. Então você é mais resguardado, né? Você se torna um trader mais cauteloso, tá? Então é isso. Basicamente essas mudanças que tem aqui. O grid, você pode fazer a favor da sua posição ou contra, tá? Eu sempre uso contra, porque como o preço está vindo contra a minha posição, eu vou recomprando. Tem como fazer a favor? Tem. Tem outras estratégias para modelar isso. Eu não tenho utilizado muito. Eu coloquei aqui como recurso, porque tem alguns clientes que pediram para poder fazer esse médio a favor. Então ele coloca um alvo maior, um stop mais curto e ele vai fazendo o preço médio para frente, né? Então conforme o preço vai andando positivo, ele vai comprando mais, tá? Isso você está piorando o seu preço médio, só que se o movimento for de tendência, você vai conseguir surfar isso. Então aqui, ó, um é averaging, que é a média, e o outro é o surfing, que é surfar a tendência. Então eu vou cada vez aumentando mais lotes, surfando aquela tendência de alta ou de baixa. Então você tem um robô não somente de reversão à média, você tem um robô também de tendência, tá? Eu não tenho utilizado muito, porque eu gosto dessa questão de ficar fazendo grid mesmo. Eu acho que tem tipo um estudo matemático bem embasado já nisso. Eu tenho alguns estudos aqui que eu faço que já me trouxeram bons resultados em outros clientes também. Então, essa fase conturbada do ouro que teve em outubro, teve um dia bem forte. Em novembro também, dia 29, também foi um dia de fechamento que lá no Japão explodiu a bolsa também. Tivemos um movimento forte. Em dezembro até que nem tanto, eu falei dezembro, mas foi mais final do ano do que em dezembro. Em dezembro a gente não teve stop nem problema com isso. Em janeiro a gente teve no dia, acho que 27 de janeiro, teve o dia que despencou a prata lá quase 30%, o ouro também despencou 13%, se não me engano. Então assim, tiveram quedas bem fortes em janeiro, principalmente pela realização de toda a alta que teve, né? O ouro chegou a bater $5.500, a prata também disparou $120, acho que se não me engano. Então, assim, teve movimentos bem conturbados nesse começo do ano, principalmente pelas decisões do Trump, né? Invasões, tipo lá na Venezuela, Maduro. O petróleo também, eu opero aqui em outro ativo, em outro portfólio também, que é bem complicado. O óleo tá dando uma chacoalhada muito forte, principalmente por essas tensões no Irã agora. Então, assim, uma série de coisas que a gente tem que se resguardar aí, principalmente com um robô de grid, que ele vai abrindo várias ordens, então a gente tem que saber o momento exato de pular fora. Até por isso que eu criei um indicador aqui, que ele mistura 6 indicadores. Eu criei um só, que é o Protector, né? Que eu apelidei ele de protetor, justamente porque ele analisa indicadores de tendência, tipo ADX, banda de Bollinger, para ver se ela ainda está naquele range, né? Imagina que você está dentro de um quarto, certo? E você joga aquelas bolinhas que pinga. Ela bate no chão, ela bate no teto. Ela bate no chão, ela bate no teto. Nesse perfil, o grid é perfeito, porque ele fica dentro daquele range. Então a gente tem que entender que naquele período que fugiu do range, a gente tem que ver se entrou agressão, se teve fluxo, se teve volume de contrato sendo negociado naquela área, se saiu da nossa banda de Bollinger, se o ODX está maior que 25, mostrando uma forte tendência. Então, assim, eu consegui juntar várias coisas. O tamanho da vela, se ele está muito fora da frequência que a gente usa. Então, eu juntei tudo isso dentro de um indicador só para te alertar. Então, ele vai ter a cor amarela, verde, laranja e vermelho. Tá? Então, o verde, de boa para operar. Amarelo, sinal de atenção. Laranja, já temos, assim, de 3 a 4 indicadores dando uma tendência maior do que lateralização, né? Ou consolidação, que o pessoal chama também.
se ele teve esse período que ele tá mais de lado. Então imagina tipo a bolinha no quarto, ela tá pingando no teto, no baixo. Se ela fura o teto ou fura o chão, a gente tem que ligar um alerta e falar, opa, pera aí, o range que eu tava operando já não tá muito mais dentro. Será que ele vai voltar para dentro do range? Porque a gente precisa que ele volte. Então, essas coisas eu tentei resumir tudo que vem na minha cabeça, tudo que eu analiso para dentro desse indicador, tá? Então, aqui dentro do robô, o que, que vai ter a mais, né? A gente vai ter o spread extra, se você quiser fazer uma simulação, né? Isso que ele vai piorar, ele vai te dar o spread ali um pouco maior. Então, você pode colocar aqui o tamanho do spread. Esse aqui está em pontos, tá? Então, se for colocar o spread, tem que colocar 0 ponto alguma coisa, beleza? Filtro de máxima e mínima de range. Então, tipo assim, se teve uma barra muito forte de queda ou de alta, vamos supor, de 15 pontos, que aqui no caso está 25 pontos, ele não vai abrir nenhuma ordem. Mas você pode pôr menor. Você pode, não, se abrir uma ordem de 5 pontos, eu já não quero. Você pode travar aqui, ele não vai abrir uma ordem. Isso para começar o grid, tá? Não para abrir novas ordens. Depois que ele está dentro do grid, ele vai abrir sempre. Eles não tem trava para isso. Número máximo de ordens, você pode segurar pelo número de ordens, mas não pelo tamanho da vela anterior, né? Então eu posso falar assim, não, eu quero que o meu robô ele faça no máximo 15 grids, para ele não se expor muito. Então, ele faz tem essa trava também para a gente não tomar pau numa tendência, né? Hora inicial, hora final, para ligar e desligar o robô, né? Bem tranquilo aqui, vocês colocam a hora e o minuto que você quer que ligue e desligue. E aqui tá falso, na hora de se der o horário ele vai fechar todas as operações. No caso aqui ele vai esperar fechar o grid para não abrir mais ordens. Se você coloca aqui fechar todas as posições, ele vai encerrar tudo e não vai abrir mais nada, beleza? Então eu costumo trabalhar com falso, mas se você falar, não, deu esse horário, não quero mais, como é o exemplo, vamos supor, estou operando ali em Sydney, chegou a bolsa de Tóquio, que geralmente dá uma movimentação mais de tendência, você pode falar, não, na hora que der 1h50, no caso aqui do servidor, vai dar 1h55, você vai encerrar a operação, que é 5 minutos antes de Tóquio abrir. Você pode fazer isso, tá? Só que pode ser que você tome mais stop, porque às vezes vai estar um grid aberto, você vai aceitar o prejuízo. Beleza? Aí aqui tem as travas, né, do robô. Aqui no caso tem a meta e limite de perda do robô, exclusivo do robô. E tem a trava da conta inteira. Então, se você tivesse feito trade manual, se você tiver outros robôs na conta, ele vai travar todo mundo e vai parar de operar, tá? Então, aqui é uma outra trava que eu coloquei, porque às vezes você está misturando mais robôs no portfólio e acaba, vamos supor, numa mesa, você tem uns 5% lá de drawdown diário, você acaba atingindo isso, perdendo a conta sem que atinja todo o drawdown máximo, né? Você só perdeu o diário ali que poderia ter sido evitado. Então, essa aqui é uma trava que eu costumo usar em mesas proprietárias. Aí aqui temos o filtro de notícia. Se vocês quiserem habilitar, tem que colocar essa API aqui dentro de ferramentas em opções. Você vai colocar esse link lá dentro, tá? Aí você vai colocar aqui, definir que notícia que é importante para você, quais são os pares que ela pode influenciar e quanto tempo antes e depois você não quer que ela opere, depois da notícia, tá? Então essas são as configurações do Decon Frequency 3. Então eu aumentei algumas coisas, deixei ele tanto para tendência quanto reversão à média, tanto tique a tique quanto barra a barra, né, as aberturas de coisa, só na compra, só na venda, esperar a barra ou não. Então eu deixei mais funções para vocês testarem em outros horários, se vocês quiserem. Eu opero muito de noite, que é o horário que eu tenho mais livre para poder operar. Final de tarde também está muito bom. Eu tenho aberto umas lives no YouTube de tarde, principalmente ali no período das 3h30, 4 horas da tarde. Depois que passa as últimas notícias do dia, assim, até o finalzinho do dia ali, até 6, 7 horas da noite. Beleza? E é isso. Do robô da Equifix é isso. O que eu falei para vocês, se vocês quiserem adicionar a questão da trava por notícias, vocês vêm aqui, ó. Vocês permitir o DLL externo, na verdade aqui, ó, relacionar no quadro abaixo o URL. Aí você vai adicionar esse cara aqui, ó, nfs.faireconomy.media. Beleza? Então vocês vão adicionar aqui. Agora sobre o indicador, vamos lá. Cara, o indicador, a ideia dele, vocês podem ver aqui no cantinho, ó. Tá escrito, ó, limite normal. Então são essas barras. Aí como a gente tá de dia aqui, ele é mais forte. Não é um momento muito bom de operar. Deixa eu pegar aqui de madrugada. Aqui, ó.
Comecinho do dia aqui, tá vendo? O começo do dia, geralmente, é porradaria. Esse aqui foi o final do dia, começo do dia aqui. Aí você vê aqui, ó. Aqui, ó. Vamos voltar lá. Ó. Você vê que a maioria das barras fica em verde. Então são os momentos legais de operar. E essa aqui que foi mais forte, ó, foi uma em vermelho. Então você viu que você dá uma surfadinha aqui na tendência. Teve a última barra em vermelho aqui. Então a gente já, opa, aqui tá todos os alertas ligados. Aí você vê, se o preço continuar rasgando essa última folha, então tipo assim, ó, ele falou que tava vermelho, aqui no caso, ó. Ele pegou, deu uma porradona para baixo, provavelmente entrou muito volume, agressão, força, fugiu da banda de Bollinger. Aconteceu de tudo aqui e ele ficou vermelho, né? Então é um alerta máximo de que podemos ter uma tendência. Se no próximo candle ele não reverter e esse fundo aqui, ó, não for furado, você pode continuar. Agora, se ele furou esse fundo e continuou dando, cara, é melhor sair fora. Que nem aqui, ó, abertura. Cara, esses primeiros 5 minutos a gente não opera, tá? A gente espera. Você pode ver, os primeiros 5 minutos é muito agitado. Depois ele calma, ó. Por mais que ele tenha umas velas mais fortes, você vê que não é tendência direcional. Agora, quando alerta o vermelho aqui, a gente tem que ficar bem esperto. Furou o fundo, ou no caso, deu uma vermelha aqui, vamos supor que deu uma vermelha bem no alto. Furou o topo, alerta total para talvez desligar o grid. Então, eu não deixo para desligar automático, porque pode acontecer isso. Vai que dá uma barra vermelha e já logo volta. Então, a gente tem que entender se vai ter mais fluxo vermelho, entendeu? Tipo, 3, 4 barras vermelhas, tipo, entrando muito lote, entrando volume, agressão, ADX mostrando que tá maior que 25, banda de Bollinger furando, média móvel. Cara, eu tentei pegar tudo que eu conheço assim de tendência, que pode me indicar uma tendência se formando, para eu tentar colocar nesse indicador. O tamanho das barras aqui é o tamanho do candle, tá? Então, quantos ticks ele movimentou naquele período que a gente está analisando. Então, você vê que aqui tem uma barra maior, você vê que ele teve a maior barra, ele andou mais de 1000 ticks em uma barra. Então, você vê que foi muito forte esse movimento. Aqui no gráfico não parece tanto, mas comparado às outras barras, que são bem menores, ó, você vê que está tudo verdinho. Então, ó, a gente tem a frequência normal, que é até 200, mais ou menos os candles normais, numa volatilidade normal do ouro é isso. Como o mercado está mais agitado, você vai ver que vai estar mais nessa frequência limite aqui, ó, de 400. Então, você vê que a maioria vai estar abaixo desse de 400. Mas, entre a frequência limite e a frequência elevada, você vai ver já movimentações mais fortes. Então, assim, se o mercado está muito agitado, você está vendo muito mais barra amarela, laranja, e você está vendo elas sempre acima dessa linha amarela aqui, ó, da frequência limite, vocês podem, às vezes, nem ligar o robô. Entendeu? Você está naquela dúvida, liga ou não liga? Putz, está forte o mercado, tá andando muito. O que você pode fazer? Aumentar o espaçamento do grid, então ele vai fazer o preço médio mais espaçado. Já que o mercado está com uma amplitude maior, eu vou dividir mais espaçado as minhas ordens, beleza? Então é só uma forma de pensar. Lembrando que o robô é uma ferramenta, tá? Ele não é um negócio, aperta play e vai pra praia. Esse é um negócio que você tem que ficar na frente da tela, você tem que ficar entendendo o mercado. O mercado ele te conta uma história, do jeito que ele está reagindo a um determinado momento ele já muda. Então a gente fez um robô bem frenético assim, para ele dar bastante ordem, para ele conseguir fazer um capital rápido e você não precisar ficar muito tempo na frente da tela. E eu tenho ficado 40 minutos, às vezes 1 hora, às vezes a live eu estico um pouco mais para mostrar para vocês que é possível, mas não é o mais recomendado. Quanto menos exposto, melhor. Então fez algumas operações? Pula fora, fez do dia, vai fazer outra coisa. Você tem que ter essa metodologia com você. Ó, meu método é fazer um pouquinho hoje e desligar. Não é deixar o robô rodando o dia inteiro, porque vai ter um momento que vai andar forte para um lado. Vai sair uma notícia, o Trump vai soltar um tweet, vai acontecer alguma coisa que ele vai movimentar o gráfico, entendeu? Mais forte para um lado. E aquele preço às vezes não retorna no mesmo dia, ele retorna daqui 2, 3 dias e você não vai ficar posicionado porque você está mais alavancado. Então, pessoal, é entender mais ou menos a métrica do robô, fazer teste em conta demo e aos pouquinhos ir alavancando. Eu recomendo muito a conta Sente justamente por isso. Porque você consegue, com pouco capital, treinar bastante e mesmo assim ser um pouquinho lucrativo. Fazer seus 5, 10 reais ao dia, mas pelo menos você ir sentindo o mercado, entendendo como é que funciona o robô, quais são os melhores momentos para ligar e desligar. Agora com o indicador vai ficar muito mais claro o que está acontecendo, se o mercado realmente está querendo formar uma tendência ou não. Então eu tentei simplificar um pouco da minha visão, o que eu enxergo do mercado,
para facilitar o uso de vocês aí em casa, para quem quer usar o robô direto na sua conta da mesa proprietária ou numa conta pessoal, sem seguir o copy. Quem não quer fazer nada, não quer se importar com VPS, não quer se importar com robô, MetaTrader, instalar, gerenciar, não quer fazer nada por conta própria, você pode seguir o CopyTrade, que eu vou estar fazendo isso toda noite, né? Para vocês, replicando da minha conta para outro. Quem quiser ver, vai ter um vídeo no canal, tem um canal aqui tem um vídeo aqui no Drive também. Então, basicamente, eu estou tentando facilitar a minha visão através desse indicador, e o robô é uma ferramenta que vai fazer abrir minhas ordens. Então eu tenho uma ferramenta que abre minhas ordens e tem uma ferramenta que me alerta se o mercado está dentro do que eu quero ver ou não, né? Então vamos lá, sinal verde para operar, sinal amarelo alerta, sinal laranja considere desligar o bot, sinal vermelho seguido, 2, 3 barras vermelhas, desliga o robô na hora, espera outro dia, beleza? Se vocês seguirem isso, vocês vão ter uma perda muito menor, inferior, tá? Eu venho ajustando isso, o CopyTrade passou por um drawdown agora recentemente, justamente por eu estar acompanhando, mas não ter as decisões nos momentos certos, né? Tipo assim, eu deveria ter desligado, deveria ter encerrado, mas por falta de noção completa de todo o cenário, acabei deixando o trade se alongar, né? O grid continuar abrindo ordens. Então o correto seria ter estopado antes, e hoje com essa ferramenta eu consigo ter essa clareza maior, beleza? Então a gente está sempre se aperfeiçoando, essas mudanças nunca aconteceram no ouro, essas movimentações de 10, 12, 13, 15% ao dia nunca tinha ocorrido, tem ocorrido recentemente, então é fora da estatística que a gente tinha, os dados, essa alta foi muito intensa, coisa que a gente não via. Então é isso que eu queria passar para vocês. Essas são as atualizações, eu vou soltar esses 2 arquivos no Drive. Para quem está vendo no YouTube esse vídeo, quiser entrar em contato, pode falar comigo no WhatsApp, pode entrar direto no site do DataQuant, que é dataquant.com.br. Lá você vai ter um link para liberar o acesso. Ele está saindo por R$1.000 na data de hoje, né? Esse valor, você vai ter acesso a esse robô, a esse indicador e todos os outros robôs que eu crio para o SHA-USD também no Strategy Quant. Eu vou trazer para vocês aqui tipo, minha fábrica, explicar certinho como que eu estou criando esses robôs. São robôs no M30, então um tempo gráfico maior, tanto para fazer aprovação quanto para fazer gerenciamento de contas, de mesa proprietária ou conta pessoal, tá? E é isso. É isso que eu queria trazer para vocês. Fico à disposição para qualquer dúvida. Pode me chamar no WhatsApp. E é isso. Tamo junto. Valeu e vamos pro trade. Vamos vencer esse mercado aí. Bora!